Glória a Deus. Nós temos o canal do YouTube, Pastor Ricardo Misson. Temos o Instagram, pastor.ricardo.misson. Temos o grupo Culto em Casa, Pastor Ricardo e Pastora Beth. Esse aí, quando nós abrimos o grupo, colocou como sendo privado, então tem que aprovar o pedido. Mas quem pede, é claro que eu acrescento e aprovo, tá? E hoje nós começamos do começo, como sempre eu falo, dízimos e ofertas. Nós sabemos, depois de aprender na palavra, que dízimo é santificado pelo Senhor, está lá em Levítico 27. E o que é santo é do Senhor. Então, quando nós recebemos do Senhor a provisão, quando nós firmamos compromisso com o Senhor, nós só temos que cumprir. E o cumprir o compromisso de dizimista e ofertante não pesa para ninguém. Sabe por quê? Porque tudo pertence ao Senhor. Nós devolvemos a Ele o que é dele. E Ele nos concede mais para podermos viver. E o Senhor, Ele abençoa tanto, como fala em Malaquias, que ultrapassa o nosso entendimento. Não é bolso cheio de dinheiro que conta, é a bênção de Deus que conta. E dízimo e oferta não é uma imposição, uma obrigação humana. Não tem pastor que pode cobrar isso. Nós temos que ensinar sobre isso. A criação do dízimo você encontra lá em Gênesis 14. Então, isso daí não é criação das igrejas que aparecem na televisão e tudo mais. Muito, muito tempo antes. Só que quem firma compromisso, cumpra, para não fazer voto de tolo. Porque o Senhor cumpre todas as vezes, a parte que cabe a Ele. Tem muita gente que fala que dízimo e oferta é só Antigo Testamento. Jesus veio e cumpriu toda a palavra do Antigo Testamento e os profetas. Só que em Lucas 11, o Senhor Jesus fala de dízimo. Lucas 21, o Senhor Jesus fala de oferta. Então, tudo isso continua em vigor, porque Jesus não anulou e não falou em nenhum momento: chega, não precisa mais, acabou. Então, firmou o compromisso? Cumpra. Devolva o dízimo, entregue a oferta na igreja que você faz parte. Amém? Se não está em nenhuma igreja, procure uma onde o seu coração fica tranquilo. Amém? Feche os seus olhos, tendo ou não alguma coisa em sua mão, participe da oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, Rei de misericórdia. Pai amado, colocamos em Tuas mãos dízimos e ofertas, Senhor, com alegria, com felicidade, e nós cumprimos a nossa parte. Senhor, coloca a Tua mão poderosa e santa sobre a nossa vida. Tem misericórdia, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, o nosso emprego, o negócio. Olha, Senhor, por aqueles que estão desempregados, parados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu só silenciar o celular que eu esqueci. Senão não dá certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos conversar uma coisa muito, para mim, muito tocante. Se havia perdido. Está lá em Lucas 19. A palavra nos ensina assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Primeiro a gente tem que começar a pensar assim: quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o Senhor Jesus, assim chamado porque ele descende do homem, ele nasceu como homem, tá? Só para a gente entender, então, todas as vezes que aparece na Bíblia Filho do Homem, dando essa, essa conotação, entender de autoridade, de poder, é Jesus. Então, quando fala isso, Jesus, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando nós lemos isso, não é uma coisa, um objeto,
Não é nada disso. Porque quantas vezes nós já perdemos uma chave, perdemos às vezes o óculos, perdemos qualquer coisa. Não é isso que Jesus veio buscar e salvar. Jesus veio buscar aquilo que se perdeu lá no Éden, quando o diabo enganou o homem e conseguiu fazê-lo desobedecer a Deus. E a desobediência foi o pecado. Em Isaías está muito claro que os pecados nos separam de Deus. Não é Deus que se separa de nós, é o pecado que nos separa dele. Então, o homem estava perdido, desgarrado, abandonado, sozinho, perdido e acabado. O destino dele era a condenação de todos nós, todos nós. Aí, belo e glorioso dia, o Senhor Jesus veio a esta terra buscar e salvar o que se havia perdido. E isso é uma coisa tão extraordinária, tão maravilhosa, que não há nesse mundo ninguém, nada capaz de buscar e salvar a nossa vida que se perdeu. Não há, não houve e não haverá. Não adianta a gente pensar que a tecnologia tão avançada vai fazer alguma coisa, que a economia de alguns tão ricos vai fazer alguma coisa, que a suposta autoridade de alguns vai fazer alguma coisa. Não há, não existe. Só o Senhor Jesus e o sangue dele derramado sobre esta terra que ele criou. Olha que coisa louca. Ele criou todas as coisas e entregou a própria vida para salvar aquilo que se havia perdido. Nós, o homem havia se perdido de Deus. O homem havia caído numa armadilha e num engano e se distanciou do Senhor. O homem e todos os homens, todos nós, a palavra fala que nós fomos destituídos da glória de Deus, nós perdemos a glória de Deus, e não porque Ele retirou, mas porque nós, repito, fomos separados por conta do pecado. Aí alguém pode falar assim: mas eu não fiz nada, não matei, não roubei, não prostituí, não enganei. Mas o primeiro homem fez isso. E nós recebemos por herança física tudo isso. Nós quebramos isso, acabamos com isso quando reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador. Nós mudamos essa história na nossa vida quando reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador. Porque Ele veio do céu para buscar e salvar nós que nos perdemos. E isso é uma coisa gloriosa, maravilhosa, que um Deus Todo-Poderoso fez por amor. Mas continua. Lá em Timóteo 1,15 fala assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não tem, como eu já falei, outra maneira. Só o Senhor Jesus que tem poder e autoridade para salvar os pecadores. E não pense que nós, que tentamos fazer o bem da melhor maneira e maiores vezes possível, nós não somos pecadores. Ainda que nós tentemos fazer sempre o certo, a nossa carne sempre pende para o pecado. O nosso físico sempre quer o prazer do pecado, do erro, da falha, porque parece mais gostoso, parece mais agradável, parece melhor, porque nesse mundo é só isso que se oferta. Veja, olha, dá uma olhada no que está aparecendo em todos os lugares. São só coisas prazerosas, só que isso é para a carne, e a carne
morre e fica por aqui. E aí, depois disso? E aí, depois disso, o que vai acontecer? Só o Senhor Jesus é que pode salvar o pecador. Nós, todos nós, seres humanos, só o Senhor Jesus pode nos salvar, nos levar para o céu. É só o Senhor, não há outro, não existe outra forma. E os tempos agora chegados estão provando, mostrando o cumprimento da palavra. Tudo, tudo, tudo. O amor se esfriando, o homem amando-se a si mesmo, coisas tão terríveis acontecendo, a indecência espalhada para todo lado, a mentira, o engano, a corrupção fazendo parte natural e normal do dia. Tudo isso a Bíblia falou que aconteceria no final dos tempos. E muita gente acha que pode fazer qualquer coisa para escapar do final dos tempos. Só o Senhor Jesus é que pode. Porque só Ele veio para buscar e salvar o perdido, o pecador, nós. Não pense que eu, como pastor, me tiro dessa lista. Eu tenho que lutar muito mais para não cair muito mais vezes no pecado. Muito mais. Todos nós dependemos e precisamos do Senhor. Só Ele, com o amor que não compreendemos, porque Ele ama a todos. O amor que não compreendemos, porque nós fazemos seleção de pessoas. Nós amamos mais uns e não outros. Nós somos assim. Nós. Então, isso nós temos que entender. Isso nós temos que entender. Meu irmão, minha irmã, e você que está assistindo e vai assistir, se apegue ao Senhor, se apegue a Jesus, e você vai entender, conhecer e ter contato mais e mais com o Senhor, lendo a palavra, lendo a Bíblia e orando. Faça isso. Faça isso. Não perca tempo, não. Nada nesse mundo pode salvar. Nenhuma minissérie, nenhum filme, nenhum canal, nenhum livro pode salvar. Só o Senhor Jesus. E você entende, aprende, conhece, tem intimidade com o Senhor, lendo a palavra dele e fazendo oração. É isso que nós temos que entender. No final dos tempos, é só isso que vai nos garantir. Bem? É por isso que nós insistimos tanto. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Coloque para ouvir a Bíblia no celular. Nós andamos com o celular para cima e para baixo. A primeira coisa que pegamos é o celular quando acordamos. Já coloca a Bíblia para ler. Coloque um livro por dia. Você vai ouvir a Bíblia inteira. Tá bem? Vamos para a oração. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória. Nós glorificamos a Ti, que tem nos amado, tem nos compreendido, tem nos aceitado como somos. Jesus veio a essa terra para salvar a nós, pecadores, porque nós havíamos nos perdido. Só o Senhor pode fazer isso. Senhor, então nós glorificamos o Teu nome e clamamos a Ti, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Tem misericórdia de nós, de cada um de nós. Tem misericórdia, ó Pai, da nossa família e familiares. Tem misericórdia, meu Pai. Senhor, ajuda-nos nessa caminhada, porque nós queremos a salvação. Pai amado, nós queremos viver no céu, onde não há lágrima, nem choro, nem pranto, nem dor, nem doença, nem morte. Senhor, tem misericórdia de nós e nos dá, em nome do Senhor Jesus Cristo e por tua misericórdia, pelo teu Santo Espírito, meu Pai, nos dá essa capacidade de escolher e manter essa escolha durante a nossa vida. A vida pode nos trazer tristeza, amargura, decepção,
Mas o teu amor e salvação vale mais do que tudo isso. A vida pode nos trazer dificuldade financeira, perdas, mas o teu amor e salvação valem mais do que isso. Senhor, então tem misericórdia de nós e que a partir de nós, as pessoas da nossa família e familiares queiram conhecer ao Senhor. Então prepara os corações e ouvidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós. Pai, tem misericórdia. Deus não poderia deixar de colocar, alcança todos esses e aqueles que estão doentes, enfermos, internados, fazendo tratamento, sofrendo por alguma doença. Cure e restaura, meu Pai, põe de pé. Cuida, Senhor, dos sentimentos e emoções que às vezes estão embaralhados, misturados, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E alcança, Senhor, todas as pessoas, Pai. E livra-nos do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, paz seja com todos. Até o próximo culto. Glória a Deus. Glória a Deus.